Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Homem-Aranha Miles Morales edição 39. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Do estilhaçar do vidro surge um esquadrão improvável. Heróis e caçadores unidos por um único propósito. Miles Morales salta à frente. Ao seu redor, nomes ecoam como lendas urbanas. Misty Knight, o Gato Branco, Inari e a enigmática Gata Negra. A tensão corta o ar quando o inimigo tenta zombar, chamando-o de Carl, mas Miles responde com ação. Em um movimento rápido e preciso, a teia cobre a boca do provocador, silenciando o deboche num instante. Os disparos ecoam pelo galpão, faiscando contra as paredes metálicas, mas os heróis já estavam um passo à frente. Inari comanda seu espírito guardião, o colossal Tenko, que ilumina tudo com um clarão cegante, reduzindo os bandidos a sombras tateantes. Em meio à confusão, a Gata Negra salta com precisão felina, derrubando o inimigo e arrancando sua arma com elegância. Enquanto o Gato Branco surge logo atrás, trocando provocações em pleno combate. Em um balé de velocidade e confiança, eles desarmam o grupo com estilo e ironia. O vilão corre, desesperado, tropeçando nas próprias pernas enquanto tenta justificar seus crimes. Mas Misty Knight não tem paciência para desculpas. O cansaço da noite se transforma em fúria controlada quando ela dispara em sua direção, o braço metálico brilhando como um punho de justiça. Um só golpe é o bastante para derrubar o chão e o orgulho do fugitivo, que voa pelos destroços com um grito de desespero. Ela caminha até ele, firme, imponente, exigindo que tente de novo, só para lhe dar outro motivo para usar a força. Um clarão rasga o ar e lança Miss Knight para longe, o choque elétrico atravessando seu corpo num golpe devastador. Ela mal tem tempo de reagir antes que o imenso espírito da raposa, Tenko, a resgate no último instante, amortecendo a queda com suavidade selvagem. Ainda atordoada, Misty agradece com ironia, ameaçando transformar o animal em casaco se ele continuar com aquele olhar julgador. Do outro lado, Miles não perde a chance de provocar, mas a resposta vem afiada como um soco. Levar um golpe não é o mesmo que perder. A tensão entre eles é cortada apenas pela voz firme de Inari, lembrando o grupo de que o campo de batalha ainda está longe de terminado. Black Obsidian tenta recuperar a moral diante dos comparsas, exibindo confiança forçada enquanto promete poder e vingança. Mas a equipe de Miles não se impressiona. O jovem Homem-Aranha avança, o veneno bioelétrico iluminando o escuro do galpão, enquanto Inari e o Gato Branco cercam os inimigos como predadores coordenados. Tiros falham, armas travam e o pânico se espalha. Felicia Hardy surge em um salto ágil, derrubando dois homens antes que percebam o erro que cometeram. O caos toma conta do galpão enquanto os capangas de Black Obsidian entram em pânico, tentando resistir a um combate perdido. O vilão tenta animar a própria equipe, mas a confiança se dissolve quando Tenko avança, o espírito da raposa rugindo como um trovão branco. Teias prendem os últimos oponentes e Miles surge montado sobre a criatura, determinado, exigindo respostas. Com ironia cortante, ele diz que só quer conversar, mas a expressão do criminoso revela puro terror. O fim chega como uma sentença inevitável. As correntes espirituais de Inari se enrolam em torno de Black Obsidian, prendendo-o com força enquanto o brilho dos olhos de Tenko reflete com pura determinação. O vilão se debate, implora, mas sua voz se perde no som metálico das correntes que o arrastam pelo chão. Miles e Inari avançam juntos, um raio de energia e um sussurro ancestral unidos em perfeita sincronia. O golpe final vem com força de avalanche. Miles e Inari saltam juntos, rompendo o ar em pura sincronia, e o impacto lança Black Obsidian contra a parede com um estrondo ensurdecedor. Cacos e destroços voam enquanto a teia de Miles o prende firmemente, selando qualquer tentativa de fuga. O vilão, exausto e sem saída, encara seus captores, com olhos cheios de medo. Miles o encara firme,
perguntando se ele está pronto para desistir, enquanto o eco metálico da corrente de Inari reforça a sentença. No silêncio que se segue, o inimigo só consegue sussurrar um pedido: que pelo menos eles não o deixem ser devorados. Derrotado e cercado, Black Obsidian tenta manter um fiapo de dignidade, mas o olhar selvagem das raposas espirituais o faz tremer. Ele tenta negociar, gagueja, diz que já perdeu, mas ninguém ali parece disposto a aliviar a sentença. Inari o encara com frieza, enquanto Felícia e Misty trocam provocações e sorrisos após a vitória, exalando confiança e poder. Miles observa em silêncio, atento ao próximo passo, enquanto os inimigos caídos jazem entre os destroços. A calmaria chega depois da tempestade. Com os capangas presos e Black Obsidian fora do jogo, o grupo finalmente respira, o brilho etéreo de Tenko iluminando a noite como uma chama tranquila. Miles observa os aliados, trocando provocações e risadas, sentindo, por um momento, que a cidade pode descansar. Mas Misty Knight adverte: a vitória foi só o primeiro passo e alguém muito maior está por trás de tudo. Ainda assim, o clima se suaviza. Inari se aproxima de Miles com um sorriso elogiando o herói por sua coragem, o deixando visivelmente sem palavras. Ele até tenta disfarçar o nervosismo, gaguejando que já tem namorada. A tensão se dissolve em risadas e provocações. Miles tenta manter a compostura, mas o sorriso de Nari e o tom debochado do gato branco tornam impossível esconder o constrangimento. A gata negra se diverte com a cena, lembrando o jovem herói que todo aranha parece travar quando é o alvo da brincadeira. A noite cai sobre Nova York enquanto alianças improváveis se despedem com promessas duvidosas. Menos roubo, talvez, mas nunca menos emoção. Inari e seus aliados desaparecem no horizonte. No alto dos prédios de Nova York, a equipe se dispersa sob o brilho das luzes da cidade. Gato Branco e Inari partem em meio a risadas, deixando para trás apenas o som do vento e o reflexo dourado de Tenko. Miles observa em silêncio até que a gata negra se aproxima, serena e elegante como uma sombra de prata sob o luar. Ela admite, com relutância, que talvez tenha errado, e entre provocações e olhares cúmplices, sugere algo que soa quase como amizade. Miles sorri por trás da máscara, surpreso com a leveza da despedida. Quando Felícia salta para longe, deixa apenas um "até a próxima". O herói fica ali por um instante, sentindo o peso e o brilho de mais uma noite vencida. A noite se despede com a cidade em silêncio, quebrada apenas pelo som distante do vento entre prédios. Felicia Hardy, a gata negra, salta para o desconhecido, lançando um último olhar para Miles e desejando-lhe sorte. Um gesto raro vindo de alguém que vive entre sombras e o charme do perigo. No alto de um telhado, o jovem herói observa o horizonte, exausto, acreditando que finalmente pode descansar. Mas o toque insistente do celular o desperta para uma nova urgência, a terapia esquecida. Entre o alívio e o desespero, ele dispara pelas ruas de Nova York, tentando convencer a si mesmo de que salvar o dia ainda é uma boa desculpa para se atrasar. Enquanto a cidade desperta sobre o brilho do amanhecer, Miles tenta compensar o atraso com um toque de humor e arrependimento. A doutora Kwan, paciente e serena, atende o holograma do herói com a calma de quem já conhece bem o peso que ele carrega. Ele se desculpa por perder a sessão, dizendo que o dia simplesmente o engoliu. Uma desculpa verdadeira, mas que não apaga o cansaço por trás da voz. A terapeuta sorri, compreensiva, lembrando-o de que cuidar de si também é parte da missão. Do outro lado da linha, Miles promete descansar. Embora ambos saibam que o descanso raramente é um luxo que o Homem-Aranha pode se dar. E enquanto ela se prepara para outro paciente, o herói segue seu caminho. Ainda correndo, ainda tentando equilibrar o mundo e a própria mente. Em um canto isolado do parque, longe do barulho da cidade, a doutora Kwan recebe uma nova paciente, uma jovem chamada Renan, relutante, de olhar firme e voz carregada de desconfiança. Ela não está ali por vontade própria, mas por imposição do programa de reabilitação de Luke Cage. Ainda assim, há algo vulnerável em seu tom, algo que a doutora reconhece de imediato. Com paciência e empatia, Kwan tenta quebrar o gelo,
explicando que o lugar foi criado para oferecer paz, o mesmo refúgio que ela própria um dia precisou. Raynian, desconfiada, segura um dispositivo nas mãos, dizendo que prefere conversar com máquinas porque as pessoas, para ela, são difíceis de entender. As palavras de Raynian saem entrecortadas, pesadas como o passado que carrega. Ela fala dos pais, cientistas que deixaram tudo para lhe dar uma chance, e de como a doença e a perda transformaram esperança em culpa. A voz dela treme quando confessa que tentou ser um diamante, mas descobriu que a pressão só a destruiu por dentro. Cada erro, cada ferida virou vergonha. A doutora Kwan a ouve em silêncio, com a serenidade de quem enxerga além da dor, e diz que o que ela sente não é fraqueza, é culpa e é normal. Que não há conserto para algo quebrado, apenas aprendizado. E ao colocar a mão no ombro da jovem, ela promete: elas vão reconstruir juntas. O vento passa entre as árvores e pela primeira vez, Rainen parece acreditar. Logo após o caos da incursão, a vida tenta retomar seu curso, mas nada parece igual. Misty ainda tenta entender o inexplicável, uma criança que cresceu e aprendeu a falar em questão de minutos. Billy, agora mais velha e falante, corre para os braços da família, enquanto Miles e os outros explicam, atordoados, que o tempo fluiu de forma diferente naquela dimensão. Foram apenas 5 minutos no mundo real, mas meses inteiros preso em outro. O reencontro eterno e confuso, um misto de alívio e tristeza, porque embora todos estejam salvos, perceberam que perderam. As primeiras palavras, os primeiros passos, as pequenas memórias que o tempo roubou. E enquanto risos e lágrimas se misturam, uma certeza paira no ar. Mesmo para heróis, algumas vitórias custam mais do que deveriam. O reencontro parece completo, mas Miles sabe que algo ainda o persegue. Entre abraços e risadas, ele revela a Misty o verdadeiro motivo de ter voltado. Algo que trouxeram daquela dimensão. Algo que jamais deveria ter cruzado o portal. Seu olhar se torna grave, o peso da responsabilidade voltando a cair em seus ombros. E quando as caixas brilham em meio a descargas elétricas, a verdade começa a se insinuar. Elas não são apenas artefatos, são segredos, perigosos demais para ficarem escondidos. O ar vibra com eletricidade e mistério enquanto uma promessa ecoa em silêncio. O segredo das caixas de origem só começarão a ser revelados em 2026. Essa foi uma pincelada da história da HQ Homem-Aranha Miles Morales, edição número 39. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!